Em Apocalipse, capítulo 2, a gente encontra João recebendo uma revelação de Jesus, que são as 7 cartas enviadas para 7 igrejas da chamada Ásia Menor. Era uma região onde a igreja tinha crescido fora de Jerusalém, da onde Jesus viveu lá, porque o evangelho se expandiu. São 7 cartas para 7 igrejas. As igrejas são, deixa eu ver se eu consigo lembrar, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E essas igrejas recebem orientações do Senhor, recebem elogios e também repreensões. E é muito interessante a gente ler essas cartas das sete igrejas, porque a gente aprende muito. O pastor vai estar pregando ainda sobre essas cartas nos cultos de domingo. Mas eu quero ler aqui o que Jesus diz para a primeira igreja, a igreja de Éfeso. E está no capítulo 2, quero ler apenas o versículo 1, quando diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele é Jesus, né? Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. É muito bonita essa narrativa, porque mostra que Jesus, ele está andando no meio dos 7 candelabros. Quem são os 7 candelabros? No capítulo 1, versículo 20, eu fiz até um vídeo aqui sobre isso. Jesus mesmo vai mostrar que os 7 candelabros são as 7 igrejas. Isso significa, meu irmão e minha irmã, primeira igreja batista do Anil, que o Senhor, ele anda, ele passeia no nosso meio. Jesus está no nosso meio. Essa máxima que muitas igrejas repetem é algo que vem da Bíblia. O Senhor está entre vós, ele passeia no nosso meio. E quando o Senhor está conosco e a gente percebe, valoriza isso, está atento e perceptível à sua presença, meus irmãos, aí isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque quando o Senhor está presente, ele nos orienta, não é? Ele nos orienta diante de tantas questões que nós temos, questões existenciais enquanto ser humano. Aqui entra a vida emocional, relacional, até mesmo financeira, das decisões que precisamos tomar. Então, o Senhor é o mestre presente sempre a nos ensinar, a nos mostrar o caminho que devemos trilhar, não é? Sem dizer o afeto, que se estivermos sensíveis em oração, na leitura, em santificação, a gente pode sentir essa doce presença, essa maravilhosa presença que é a presença de Jesus na nossa vida. Lá em Mateus, lembra, no conhecido versículo, passagem, melhor dizendo, Mateus 28, versos 18 a 20, ele vai dizer no verso 20, Mateus 28, 20, que ele estará conosco todos os dias até o final dos tempos. É promessa do Senhor. Então sinta hoje a orientação, o afeto de Jesus sobre a sua vida. Esteja aberto a isso. E você vai sentir Jesus te orientando, Jesus transmitindo para você do seu amor, da sua graça. Mas a presença de Jesus também, ela nos fortalece. Lá em Mateus 28, versículo 18, ele vai dizer que todo poder foi dado para ele nos céus e na terra. Então, quando a igreja, diz aqui que a igreja, ela tem Jesus no meio dela, é Jesus nos fortalecendo. Por meio do seu Espírito, por meio dos seus dons. Então o Senhor, ele nos dá a força que precisamos, dá a força que você precisa, meu irmão, para caminhar. Minha irmã,
a força, o renovo, o restaurar que você precisa, a alegria que você precisa. Jesus pode te dar, porque a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. E Ele vai estar conosco, andando no nosso meio todos os dias até a consumação dos séculos. Então você é candeia do Senhor, é luz do Senhor. Por que nós somos candeia? A gente pode iluminar. E aqui a igreja é simbolizada através dos 7 candelabros de ouro. Porque nós só podemos ser luz porque o Senhor está no nosso meio. Então você, primeiramente, seja iluminado, orientado e fortalecido pela presença de Jesus na nossa vida e no nosso meio. Profetizo um dia abençoado sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém.